todo mundo, meu querido, eu quero te ouvir também pelo seguinte: a Suprema Corte decidiu entrar nesse circuito e vai fazer talvez ali um movimento que muitos estão descartando como só para inglês ver. Pelo seguinte, vai começar hoje, nos termos da Suprema Corte, uma auditoria oficial das eleições. Isso tudo vindo a partir de um pedido expresso, vindo do atual presidente, Maduro. Os 10 candidatos que foram envolvidos no pleito, incluindo o próprio Maduro e o próprio Edmundo Gonçalves, foram convocados a comparecer na tarde desta sexta-feira para a divulgação da contagem detalhada de votos. Um teatrinho que eu acho que vai ter pouca plateia. É um teatro em que eles lidam como se nós tivéssemos 2 anos de idade, nenhum tipo de capacidade cognitiva ou mental de entender o que está por trás. Assim como o discurso que o Segré falou do Lula. Se a oposição está desconfiada de alguma coisa, procura a justiça. Qual justiça? A justiça chavista? É um grande puxadinho chavista. Pelo amor de Deus, né? A gente já viu o que aconteceu nos outros anos, quando a oposição ganhou Bem ali. lembrado. E ele logo depois anulou as eleições. Então, qual justiça? Então, o Maduro convoca agora para apresentar novas atas ou para apresentar uma auditoria por aquilo que está amplamente fraudado? É claro que a discussão aqui não é se houve fraude, isso já passou. Não importa mais o que seja apresentado pelo Maduro, é claro, isso é matematicamente comprovado, né? Acho que ninguém discute, independente do espectro ideológico de ninguém aqui. Mas isso é um teatrinho que, de novo, minha filha de 3 anos talvez não caia nisso. Então chega a soar patético em que, e aí eu faço coro aqui ao que o Segré falou, chega a soar patético em que nós tenhamos que vivenciar isso sendo representado por um governo aqui que entra nesse teatro. Entra nesse teatro e passa essa imagem para o Brasil. E aí, complementando um pouco do que o Pepe falou, é assim, o Brasil vai ficar isolado. Isolado de quem, Pepe? Não, você falou que se ele não se posiciona, vai ficar isolado no cenário internacional. Institucionalmente, o Brasil... A Venezuela, né? Que eu falei. Não, você não falou que se o Brasil se posiciona firme, o Brasil vai ficar isolado no cenário internacional? De que seria expulso da Venezuela como os outros, né, países. Não, eu falei Venezuela está se isolando do mundo, é isso que eu falei, não foi? Depois eu entendi que você disse que se o Brasil não se posicionasse de forma contundente, nós ficaríamos isolados. Não, nós ficaríamos de fora do processo dentro da Venezuela. Que é, na minha opinião, mais importante do que você se posicionar. E aí qual seria a consequência real para o Brasil? Eu acho que aqui tem, acima de tudo, uma questão humanitária. Não é a esquerda que defende os direitos humanos, aquela coisa toda acima de tudo... Né? Quando, de repente, uma polícia aqui pega um bandido, é tadinho do bandido. Uma pergunta, o que você prefere? Sendo bem sincero agora, você prefere que o Brasil... Sempre sincero. Você prefere que o Brasil tenha uma posição enérgica contra o Maduro e contra as eleições da Venezuela e saia da Venezuela, deixando esses venezuelanos aí refém do Maduro, ou que tenha uma postura mais cuidadosa e ajude a negociação da oposição com o Maduro e ajude a negociação para o fim dessa ditadura da Venezuela. Mas não é 880. Não dá para ter os dois caminhos. Tem que escolher um caminho. O que você prefere? É o que eu tô com ele. Não é uma escolha binária de 880, mas se fosse... É binária de 880, sim. Se fosse de 880 no seu posicionamento, para mim tem que ser enérgico. Você não negocia com um ditador sanguinário como Maduro já se mostrou a vida inteira ser. Esses venezuelanos, eles já estão reféns do Maduro há muitos anos. Eles já estavam reféns do Hugo Chávez também há muitos anos, que muitos de nós aqui, pagadores de impostos, financiamos aquilo. Então, eu acho que passou da hora de passar a mão na cabeça de ditador. E sabe passou da hora. Então você acha que o Brasil tem que ser enérgico contra a Venezuela, entregar os 6... líderes da oposição que estão na embaixada da Argentina. Concordo com ele. Tchau. Só para falar, não precisa. O Lula, obviamente, ele sempre foi de mão dadas ao Maduro. A gente teria, sim, na minha opinião... Eu sempre fui de mão dada com meio de mulher também, que separei dela, hoje estou separado. Não. Mas ele ainda não separou. Não é para sempre, mas ele ainda não separou. Mas ele ainda não separou. Muito mais complexo. Mas ele ainda não separou e a ideologia deles não se separa. Falta trazer o A ideologia não se separa. Só para eu terminar, rapidinho, desculpa, Marinho, só para eu terminar aqui. Por favor. Esse ponto, eu concordo com você que teria que dar mais voz à oposição. Só que, se o Lula é do time do Maduro, como é que ele vai dar voz à oposição? E um ponto muito rápido, que eu acho que é maior do que a questão da Venezuela em si. Uma observação pontualíssima aqui. Sabe quem concorda com você, para também você não soar como um irresponsável, destrambelhado, querer bancar o Rambo? A esmagadora maioria regional.
a esmagadora maioria regional. Os países estão sendo mais enérgicos, né? Mas o meu ponto um pouco maior do que a questão Brasil-Venezuela em si é a questão da postura do Brasil no mundo, que não há coerência. Ou seja, o Brasil adota uma postura extremamente firme, por exemplo, para falar da situação na faixa de Gaza. E olha onde o Alckmin estava essa semana, hein? Exatamente, para falar do assassinato do líder do Hamas, ao mesmo tempo em que tenta ter essa malemolência aqui do lado. Mas tem um motivo, né, Mas mano? o ponto é o seguinte... O papel do Brasil na faixa de Gaza é irrelevante. Mas o ponto é o irrelevante. seguinte, O papel do Brasil na Venezuela é relevante. eu concordo com isso, mas o ponto é o seguinte, na política externa, quando você tem uma linha clara na relação com os outros países, isso aumenta o seu capital político, aumenta a sua credibilidade. O que a gente está assistindo de forma geral com essa política externa, que é negligente, passar pano na ditadura vizinha e, de repente, tem super verborragia para falar de outros conflitos no mundo, o que a gente está assistindo é um derretimento da credibilidade que foi construída pelo Itamaraty ao longo de tantos anos. Ou seja, a questão é muito mais grave. A política externa do governo Lula é errática e tem alinhado o Brasil às ditaduras, no lugar de alinhar aos valores que a Constituição manda. Ou seja, não é uma escolha, que são a democracia e os direitos humanos. Pepe, veja só, muito rapidinho. Imaginemos somente se é uma questão de 8 e 80. Você é Lula ou Maduro e eu sou Lula ou Maduro, tanto faz. Uma das opções, somos amigos, ligamos um para o outro e dizemos, cara, não posso te acompanhar mais, tem que ter um prazo. Apresente as atas, senão eu vou ter que soltar. Essa é na amizade. Não somos amigos, formalmente. Essa declaração junta com a Colômbia, México e Brasil deveria dar um prazo. E não precisa brigar, apenas precisa colocar uma postura dizendo, gente, o prazo é tal. Se até esse prazo, que já estourou... Já deve estar aí tendo conversa. Então, mas já estourou. A questão que a gente está discutindo muito é na ingenuidade. A gente não sabe a peça toda do tabuleiro. Que é isso? Desculpa. Ingenuidade. E digo mais para você, o Maduro vai cair, vai embora da Venezuela, a oposição vai assumir, graças à posição diplomática do Brasil. Meu Deus. Aí eu quero ver você vir aqui depois de 2 semanas, um mês, e falar assim, poxa, eu errei na minha análise, porque ainda bem que o Brasil não foi enfático, não foi enérgico contra o Maduro, e fez um papel de protagonista no processo de transição democrática acreditar nisso é igual na acreditar Venezuela. que o Maduro vai apresentar urnas não fraudadas. Musa, a mesma coisa que aconteceu, sabe onde? No Chile, na época do Pinochet. Fizeram um referendo, né, que também foi supostamente fraudado, no entanto, a oposição ganhou lá, e teve uma negociação ampla e teve a democracia no Chile. Eu vejo, essa é uma pergunta que é a resposta que eu dou às pessoas que acham que não tem como você fazer uma saída negociada de um processo ditatorial para a democracia. Com licença, Pepe, é isso aí. Rapidamente, para você que está nos escutando, sintonizado aqui na rede Jovem Pan de rádio. Morning Show sempre agitado, sexta-feira aqui com tudo e sempre com a presença de vocês. Fica com a gente que o melhor tá por vir. Mas claro, você que segue nos acompanhando aí pelas multiplataformas da Jovem Pan, vamos que vamos. Tem aquela famosa frase de um general americano que ele falava que a esperança ou o desejo não é uma estratégia. O que você quer não necessariamente vai ser o que tem que ser feito para acontecer o que você quer. Logo, a pergunta é, todo mundo aqui, vamos fazer um pouquinho de exercício, especular cenários possíveis. Por que você afirma tão categoricamente que esse será o desfecho? E se de fato será esse o desfecho, no que você se baseia? Não, quando você pega, por exemplo, as declarações da Maria Corina Machado, todas elas, todo mundo pode entrar no Twitter dela, no X dela e ver. Ela fala em um processo por meio da negociação, pela via institucional. Fala que está pronta para negociar com o Maduro e com o governo um processo transitório, não é? Inclusive, várias pessoas estão falando que está se discutindo embaixo do pano, na Venezuela, inclusive a anistia, né? De várias pessoas do governo, de várias pessoas que estariam tendo a postura antidemocrática e autoritária dentro da Venezuela. Então, ou seja, o processo vai ser por via da negociação. E o Brasil, no meu modo de ver, por meio do Itamaraty, vai ter um papel preponderante nessa transição democrática via negociação. Ninguém aguenta mais o Maduro. E digo mais para você, bobear, talvez, nem a Suprema Corte da Venezuela aguenta o Maduro.
Se bobear, nem os membros do governo, o ministro do governo Maduro, aguenta o Maduro. O Maduro chegou ao fim. Mas o ponto é o seguinte, Pepe. Uma coisa, você está dizendo, o Brasil não deve romper relações. E eu concordo, o Brasil deve tentar participar do processo com negociação. Só que existe uma diferença entre romper relações e subordinar a sua postura a uma relação abusiva, sem qualquer limite. Ou seja, onde, por exemplo, o ditador fala que o nosso sistema eleitoral não é confiável e a gente faz de conta que ele não falou nada. É uma relação sem limites. Qualquer relação sem limite, como falou o Segré. Por que essa nota não trouxe um limite, um prazo? Porque é uma relação que está sem limite, ou seja, o Brasil está aceitando um papel de subordinação ao desejo da ditadura venezuelana. E isso é inaceitável, diminui o papel do Brasil no mundo e, sobretudo, na América Latina, onde o Brasil devia ser líder. Pepe, eu preciso ouvir agora o nosso querido Bruno Musa, que está dando uma colher de chá aqui pra gente, estreando aqui no nosso Morning Show. Conta pra gente, enfim, o saldo final, tua projeção olhando adiante, porque, enfim, a gente infelizmente vai ter que se despedir de você aqui, claro, agradecendo a presença. Não, vamos lá, é muito difícil eu que convivi lá, é o que eu te falei, eu criei aqueles laços afetivos com determinadas pessoas, e ontem eu falei com a Aurora, que é a esposa do rapaz que foi sequestrado, Fed Superlano, e na segunda-feira eu tinha falado com o Isnardo Bravo, eu até recomendo vocês segui-lo no Twitter. Ele é um jornalista que trabalhava em algumas rádios e televisões que foram expropriadas e que foram fechadas lá na Venezuela. E eu falei bastante com ele no meu canal do YouTube, e ele tem 1 milhão de seguidores no Twitter. Pensa num país de 28 milhões de pessoas, sendo que 20% fugiu, né? Eram 35, bem lembrado. São 28 milhões, é a maior fuga de pessoas em tempos de paz da história. Então, imagina, no Brasil, 40 milhões de pessoas indo embora, né? 20% da população, é muita coisa. Eu falei com ele e perguntei uma coisa, eu falei, você acredita que de repente o Maduro, porque eu acho que o Maduro vai embora também e vai acabar fugindo, isso eu concordo com o PP. Se você acha que pode ter a possibilidade de algum grupo, sei lá, os narcotraficantes ou os que eles chamam lá de coletivos, né? Os coletivos que estão alinhados, como se fossem milícias aqui, etc., aproveitassem esse vácuo de poder e instaurassem uma nova ditadura ao outro lado, né? E ele falou que não vê isso acontecendo. E eu tenho falado bastante todos os dias com muita gente da Venezuela mesmo, desde políticos até empreendedores, e eles falando que acreditam que não. Que isso está muito próximo de uma guerra civil, né? Que o Maduro ninguém lá acredita ainda, pelo menos do que eu falei, porque você tem aquele sentimento emocional deles há muito tempo, tentando sair dessa ditadura. Em 2017 morreram por volta de 70 pessoas. Então, o ponto aqui... Só uma breve interrupção, meu caro Bruno Musa, que segue aqui com a palavra, ele fazendo o saldo final de toda essa confusão generalizada, esse filme de terror que segue se alastrando ali em solo venezuelano. A gente está trazendo aqui um baita de um debate agitado. Mas, claro, concluindo a sua fala, então, Bruno, antes da gente seguir adiante aqui com o nosso Morning Show, estamos de volta para você que está na rádio. Bom, vamos lá. Então, só para concluir, eu acho que o Maduro vai acabar fugindo, mas eu não acho que vai ser tão simples a instauração de um novo regime. A Venezuela está livre agora, está de volta a um país democrático que há 25 anos não existe. Eu acho que ainda muitos inocentes perderão a vida ou serão sequestrados. Isso não está próximo de terminar, mas eu acho que a única forma é a população ser resiliente e permanecer na rua. Caso contrário, isso cai no esquecimento. E uma coisa, só para finalizar, me perdoe, só para finalizar mesmo. Eu acho que tem duas coisas diferentes aqui das últimas rebeliões que aconteceram lá. Todas as pessoas dos chamados barrios, as favelas de lá, dessa vez aderiram fortemente à luta contra o Maduro. E você vê pessoas da Guarda Nacional Bolivariana também abandonando o lado do governo. Então eu acho que... E a comunidade internacional muito forte, como os Estados Unidos, já assumindo que o Edmundo ganhou. Então eu acho que esses contextos dão mais força e eu desejo toda a força e daqui faço como eu puder para poder dar voz e ajudar os venezuelanos. Amanhã, 10 da manhã, vai ter uma manifestação absurda na Venezuela. Foi chamada pela Maria Corina Machado. Amanhã, 10 horas da manhã, horário da Venezuela. Como diz o ditado, Segré, político tem medo do povo na rua. É isso aí, Bruno. Obrigado. E é isso que a gente vai agradecendo, claro, a sua presença aqui. Obrigado pelos depoimentos, principalmente. Sempre importante ouvir com o maior grau de precisão sobre o que de fato está acontecendo. Portas mais do que abertas sempre aqui no Morning Show. Valeu, mestre. Muito obrigado. Grande Bruno Musa, obrigado.